Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 4 de maio de 2023, são meio-dia aqui em Kiev, 6 horas da manhã lá no horário do Brasil, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje à noite tivemos mais ataques aqui na cidade, tá? Mais alguns drones Shahed 136 tentaram atingir alvos aqui na capital da Ucrânia, foram todos abatidos aqui. Depois a gente vai falar, teve um balanço, porque teve alguns outros lugares, também em Odessa teve vários drones, e lá em Odessa parece que alguns atingiram o resultado. Aqui em Kiev, eu confesso para vocês que teve o alarme aéreo, coisa e tal, nem acordei de madrugada, dormi a noite toda, não teve nada demais aqui, né? E isso tudo, lógico, foi por conta do drone que supostamente ucraniano que caiu no Kremlin e explodiu ali no topo do Senado, lá do Kremlin, do prédio do Senado, e seria uma retaliação do Putin, isso, muita gente previa retaliação, até pior e coisa e tal. A gente vai falar então depois em detalhes exatamente o que aconteceu, os dois drones lá no Kremlin, né? Ontem a gente já falou sobre isso, mas o fato é que ontem, quando eu li a notícia, foi em cima da hora, tinha acabado de sair aquela notícia. Hoje a gente já tem um pouco mais de informação sobre isso. A grande questão é, quem foi que fez esse ataque? Afinal, qual a lógica disso daí, né? Será que foi a Ucrânia mesmo? A Ucrânia nega, mas também não tem muito por que fazerem esse tipo de ataque. Por outro lado, tem outras pessoas que podem estar envolvidas. Tem gente falando que foi o Prigozhin. Vamos entender esse assunto aí depois, né? Bom, além disso, os ucranianos atingiram mais duas refinarias de petróleo russas ali na região próxima à Ucrânia. Então, se você pegar nos últimos dias, entre depósitos de petróleo, refinarias, trens de carga de petróleo, já foram vários alvos em várias regiões aqui da Ucrânia, mostrando realmente a preparação para a contraofensiva. Querem deixar os russos sem gasolina, sem combustível nesse momento, né? E, de fato, existem muitos rumores já, tanto em Telegram russos quanto em Telegram ucranianos, de que a contraofensiva já começou, teria começado agora, hoje, dia 5. Enfim, a gente não tem muitas informações, até porque foi um pedido do governo aqui de não espalhar muitas informações ainda, para não dar dica para o inimigo, né? O famoso OPSEC aí, o pessoal prefere não dar os detalhamentos, mas a gente vai ficar aguardando aí para ver as informações, o pouco que a gente tem de informação, a gente vai falar aqui. Né? E também teve mais um conjunto de armas fornecidos pelos Estados Unidos no dia de ontem. Mais uma boa notícia. Vamos ver essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Impressora do Haddad, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa noite aqui em Kiev teve mais ataque aéreo por aqui, né? Esse vídeo aqui é um vídeo que os russos liberaram mostrando como é que eles lançam os drones Shahed 136, que são os drones iranianos que eles estão usando para atingir aqui Kiev e a região, né? Então teve vários drones aí na madrugada, alguns lá em Odessa caíram lá, outros aqui em Kiev. Aqui, ó, em determinado momento, toda essa área aqui da Ucrânia esteve em alerta de ataque aéreo, né? E no final das contas, no final do dia, foram 24 drones kamikazes, dos quais 18 foram derrubados pela defesa antiaérea e alguns poucos chegaram a atingir o seu objetivo, nenhum aqui em Kiev, tá? Todos eles lá em Odessa, os que caíram lá em Odessa, né? Enfim, mais um desses ataques dos russos aí, mas não teve nenhum grande dano reportado aqui. E lógico, esse ataque foi muito em função dessa imagem que surgiu ontem, que era o ataque ao Kremlin, né? Então você vê um drone chegando aqui e explodindo próximo da bandeira aqui no topo desse prédio, que é o prédio chamado Prédio do Senado. Mas a Rússia não tem Senado, tá? Então esse prédio, embora ele se chame Prédio do Senado, ele é usado pelo Putin mesmo. O Putin tem ali o escritório dele, coisa e tal. Não, é besteira achar que foi uma tentativa de assassinato do Putin, não tem lógica isso, né? Os drones que fizeram isso eram drones muito leves, drones pequenos, com uma capacidade explosiva pequena. O pessoal sabia que o que foi feito aqui foi algo simbólico, né? Uma ação mais simbólica do que tudo, né? E tem várias coisas estranhas nessa história. Se você olhar aqui, né, no momento que o drone explode, tem duas pessoas subindo nessa cúpula aqui do Senado, lá do Kremlin, e
olha só como é que foi a coisa. Começou com a RIA Novosti, que é uma mídia russa governista, falando que tinha sido um drone que atingiu o Kremlin. E aí mostrou essa imagem aqui, né, esse vídeo aqui. Aí o pessoal apontou, mas peraí, o que tem esses dois caras subindo aqui? Aí ela mudou a história, falou que foram dois drones. E realmente tem imagem de dois drones vindo de direção diferentes. Aí o primeiro drone caiu aqui na cúpula, e aí essas pessoas aqui estavam subindo para resgatar os restos do primeiro drone, quando o segundo drone também atingiu aqui e explodiu na cúpula aqui do Senado, né? Então, ou seja, é isso que é a explicação que eles deram para ter essas duas pessoas ali em cima. Elas foram pegar o primeiro drone que tinha caído por ali. Nenhum dos dois drones causou dano significativo, mas, de novo, é o que eu falei, esses drones eles sabiam que não teria um grande impacto porque são drones pequenos, né? E justamente usaram esses drones pequenos porque é muito mais difícil para as defesas antiaéreas detectarem e derrubarem esse tipo de coisa. Bom, tem uma thread aqui descrevendo exatamente o que foi detalhadamente, né? Cada ponto aqui, eles falando como que tem um monte de defesas antiaéreas próximas de Moscou e em Moscou também. Então, assim, se os russos quisessem derrubar esse negócio, teriam derrubado. Aí ele explica que primeiro foi o primeiro vídeo que saiu foi esse daqui, que foi um primeiro drone. Aí depois teve um outro drone, depois teve o segundo drone, enfim, explica aqui os pontos de vista, as trajetórias dos drones, mas a verdade é que muito disso daqui não interessa, né? O que interessa é o seguinte, esse prédio aqui, que é o chamado prédio do Senado, como eu falei, a Rússia não tem Senado, então ele é usado pelo presidente, pelo Putin, é uma espécie de escritório ali, é a parte mais reservada do Kremlin lá dentro. Porque o Kremlin, como vários outros palácios, tem uma área pública que você pode visitar e coisa e tal. Eu não sei se está podendo nesse momento, em função da guerra, mas ele tem uma área que é pública, que as pessoas podem entrar, mas não aqui. Essa área do Senado é off-limits, é onde está realmente o governo russo ali, né? Eles falam aqui os horários que atingiram os drones, a posição que eles vieram. E a thread termina aqui com um grande questionamento. Afinal, o que foi isso? Né? Foram os ucranianos querendo fazer um strike de humilhação, né? Querendo humilhar o Putin? Foi alguém interno, uma briga interna, uma false flag do governo russo? Vamos dar uma olhada nisso daí. Mas tem uma outra pergunta. Como é que esses drones chegaram ali? Né? Porque como a gente viu, tem várias defesas antiaéreas aqui na região. E como é que eles conseguiram chegar ali? E o David D., que é um oficial aposentado do exército americano, estava explicando aqui que ele já foi um comandante de bateria antiaérea, né? E ele explicando que, na verdade, isso daí, cara, esses aviõezinhos pequenininhos, esses drones pequenininhos, você quase não distingue de um pássaro. E mesmo que você distinga, não, realmente isso aí é mecânico, é um drone. Você lançar um míssil para interceptar isso daí pode ser ainda pior, porque veja, esse drone eles sabiam que era uma coisa pequena, que não iria causar um dano grande. Aí você lança um míssil, um S-300, aquele míssil vai subir, ele vai chegar, vai atingir o drone, vai destruir o drone. Mas aquele míssil, ele vai cair pedaços dele. Então está arriscado causar mais danos com a defesa antiaérea do que você deixar o drone ir até o final, né? Então o que ele fala aqui é isso, são aviões, são drones muito pequenos, no final das contas, para a pessoa que está fazendo ali a decisão de atacar ou não a bateria antiaérea, se vai responder ou não, é uma decisão muito difícil de tomar, né? Enfim, aqui, ó, que ele fala aqui, ó, vai cair, se você lançar um foguete, as outras baterias antiaéreas vão assumir que esse é um alvo prioritário, um alvo preocupante. Então, as outras também vão lançar foguetes para garantir que o objeto foi abatido. E aí, meu amigo, você vai ter um monte de mísseis caindo, mísseis caríssimos, que você usou para acabar com um drone que custou merreca, né? Drone baratinho, e que não ia causar nenhum dano, como de fato não causou nenhum dano. Então, realmente está explicado aqui. Foi, na verdade, se você parar para pensar, uma decisão acertada dos comandantes lá, né? Agora, aqui a CNN traz essa pergunta também, afinal, o que aconteceu? Né? Os russos estão culpando os ucranianos imediatamente. E isso que levantou muita suspeita, porque eles nem pararam para analisar possibilidades, não, disseram imediatamente que foram os ucranianos e coisa e tal, e que foi uma tentativa de assassinato do Putin, o que não faz sentido nenhum. Não tinha como eles conseguirem, né, ali atingir o Putin ali. É uma coisa que realmente não faz sentido nenhum. Né? E lembra,
E os ucranianos sabem de casos passados que tem maneiras melhores de matar pessoa na Rússia, né? Por exemplo, a Maria Dugina morreu com uma bomba, o Tatarsky morreu com uma bomba também. Não está claro que se foram ataques feitos pelos ucranianos, esses dois ataques, né? Mas são ataques que funcionaram. Seja lá quem foi que fez esses ataques, os ataques funcionaram. Então os ucranianos sabem que com drone não ia ser o caso. Se eles quisessem mesmo matar o Putin, teriam usado uma bomba ou alguma coisa do gênero, né? O drone não tinha nenhuma chance de causar nenhum dano, como de fato nem prejudicou a cúpula do Senado, quanto mais conseguia atingir o Putin ali, né? O Zelensky falou oficialmente, ele está em viagem pela Europa, ele estava ontem na Finlândia e hoje ele está na Holanda. E ele disse que não tem nada a ver com isso, que a Ucrânia não tem nada a ver com isso, não fez ataques a Moscou, não fez nada lá. E é bem possível, né? Tem surgido várias opções por aí, né? O Osechkin, que é aquele ativista de direitos humanos russos que está refugiado em Paris, tem aquele site gulagu.net, ele disse que fontes deles internas lá do Kremlin dizem que os strikes de drone foram feitos pelo Prigozhin para fazer o Putin tomar medidas drásticas. O Prigozhin está preocupado porque ele está perdendo a guerra lá em Bakhmut, o comando dele lá, o grupo Wagner, está desaparecendo no ar. Então o Prigozhin quer que alguma coisa aconteça, que o Putin faça alguma coisa para não ter uma derrota humilhante na guerra ali em Bakhmut, né? Pode ser que seja isso, né? Faz sentido, é uma coisa possível aqui. O Prigozhin está querendo causar algum dano lá no Putin, provocar alguma coisa lá. Não é a única alternativa. Aqui, ó, o ataque no Kremlin foi organizado por oligarcas russos que estão sob sanções e tá machucando muito a empresa deles. Tem empresa grande na Rússia quase falindo. Quem disse isso foi uma deputada ucraniana, Arahmia. Uma deputada ucraniana falou que é isso que está acontecendo. Foram os oligarcas russos que fizeram esse ataque para tentar desestabilizar o Putin, ver se ele resolve acabar com essa guerra de uma vez, se bota medo no Putin e coisa e tal. Enfim, não sei, pode ser também, né? Faz sentido, tem muito oligarca russo que não está gostando dessa guerra porque a guerra está causando problemas para as empresas, né? E no final das contas, o Putin não quer encerrar isso. Já viu que perdeu? É o que eu falei para vocês, o Putin perdeu essa guerra no mês de março. Em março, quando ele desistiu aqui do norte de Kiev, que ele saiu daqui, ele já sabia que ele tinha perdido a guerra. Tudo que ele está tentando desde então é uma saída honrosa. Ele quer terminar esse negócio de forma honrosa, mas perder ele já perdeu. Então, o que os oligarcas querem forçar ele a tomar uma decisão desse tipo, né? Segundo o Sergej aqui, ele está falando que isso aqui deveria ser uma false flag, é o que eles apontam para isso, né? Por quê? Vários vídeos em alta qualidade e a cor apareceram de câmeras CCTV, aquelas câmeras de vigilância noturna, que muitas são em preto e branco, não tem uma qualidade muito boa. E lembra, todas as câmeras de CCTV em torno do Kremlin são controladas pelo Kremlin. Ninguém vazaria essas imagens sem a permissão do Kremlin. O Kremlin queria que todo mundo visse o que aconteceu, né? Então, olha, número 2, o Kremlin, de forma alegremente, confirmou o ataque em poucas horas. Eles nunca fazem isso, eles preferem parecer estúpidos a parecerem humilhados, né? Lembra sobre aquelas histórias todas do Moskva, né, do navio, que eles falam que não, que foi um acidente, mas que já está controlado, que não tem sei que lá, que tinha marinheiro fumando no depósito e coisa e tal, ou seja, uma besteira completa. Preferiram enganar, não falar, não assumir que sofreram um ataque durante muito tempo. E dessa vez não, eles imediatamente falaram, não, o ataque fomos atacados pelos ucranianos, um drone atingiu a cúpula ali, né? O que não está claro ainda é por que o Kremlin lançou essa campanha de false flag. Para que fazer esse false flag? Para justificar o quê? Mais ataque na Ucrânia? Já estão atacando a Ucrânia mesmo, né? E alguém está sugerindo aqui que isso pode ser para tentar tirar notícias da mídia, né? Recentemente teve a notícia sobre o navio russo lá no Nord Stream 2, que claramente mostra que foram os russos mesmo que causaram o dano no Nord Stream 2.
E não só isso, teve também os ataques lá em Sevastopol, tem um ataque nas refinarias em vários lugares ali da Rússia, ou seja, um monte de notícias ruins para o Kremlin que eles queriam abafar essas notícias. Então criaram uma notícia mais fantástica para tentar abafar essas outras notícias. Pode ser isso? Pode, faz sentido. Isso faz algum sentido, sim. Agora, exatamente o que foi, a gente não vai saber. Bom, o Dmitry Medvedev falou que não, que agora a Rússia vai ter, não tem outra alternativa que não seja eliminar o Zelensky e todo o seu gabinete, né? E eles estão tentando fazer isso desde o dia 24 de fevereiro do ano passado, né? Então meio que não mudou nada, né? False flag, para que se, né, eles já estão fazendo isso? Para que ameaçar? Não, agora a gente vai matar o Zelensky. Porra, vocês estão tentando matar o Zelensky desde 24 de fevereiro do ano passado, pô. Teve aqui, na época, logo que, quando chegaram os tanques de Moscou aqui, né? E, aliás, é uma coisa impressionante, né? Eles chegaram realmente perto aqui de Kiev, chegaram no subúrbio norte aqui de Kiev, a gente estava passando ali, vendo até onde foram os tanques, foi realmente bem perto aqui da parte central da cidade. Né? Lógico, eles foram todos dizimados depois, mas chegaram. E naquela época teve vários grupos de forças especiais russas aqui na capital, justamente querendo assassinar o Zelensky. Esse era o objetivo zero do Putin. Ele sabia que se ele decapitasse o Zelensky, a chance do governo todo capitular ia ser grande, e daí ia tornar a vida dele fácil. Então ele não precisa de desculpa para matar o Zelensky, ele já está tentando fazer isso há um tempão e não consegue mesmo, né? Aqui, outros propagandistas também estão todos confusos, sem entender exatamente o que aconteceu ali, o que aconteceu aquilo e como que se responde a esse tipo de coisa, né? O Sladkov aqui está dizendo que foi a OTAN, não foi a Ucrânia, não, foi a OTAN, que não sei o que lá, porque é um esquema simples, não sei o que lá, mas isso não é muito bom para a gente, porque ficou bem humilhante um drone bater ali no Kremlin, né? Foi dito para nós por muito tempo que nós temos essas e aquelas armas. Por favor, mostre onde está o dinheiro das pessoas para essa segurança, né? Bilhões e bilhões de dólares. Onde foi esse dinheiro? Apenas imaginando. Ou seja, ele está reclamando também que cadê a defesa antiaérea do Kremlin, né? Onde é que está essa defesa ali? E lógico que não foi a OTAN também, a OTAN não teria por que fazer isso daí, tá mais do que na cara que foi alguém interno. Eu não sei se foi o próprio Putin, né, o próprio Kremlin, ou se foi alguma outra facção russa, algum rebelde russo ou o Prigozhin, me parece possível ser ele, algum oligarca, né? O canal Dois Majores está dizendo aqui que não ficaria satisfeito a menos que exista um ataque retaliatório que destrua a Ucrânia completamente, que fique nos livros de história. Olha só, para ser honesto, toda a Rússia está esperando por uma resposta adequada ao ataque no Kremlin. Tentativas de passar outro bombardeio de estações elétricas como um ato de retaliação não são mais aceitáveis pela sociedade. Nosso exército deve causar um dano tal que seria escrito nos livros de história como um ponto de mudança radical na guerra. O pessoal está tentando, cara, eles não conseguem, os russos não conseguem avançar, simplesmente querer eles querem, né? Simplesmente não tem essa tentativa, né? Aqui, ó, tem também um aviso aqui que há reportes que o Kremlin deu às Forças Armadas Russas carta branca para eliminar o Zelensky, o Budanov e outros oficiais da Ucrânia, alguns Telegram russos, né? É aquele tipo de coisa. Já estão tentando fazer isso há um tempão, né? Muita gente está falando também sobre bombas nucleares. Não, que eles vão usar bombas nucleares e coisa e tal. E eu já falei para vocês porque que eles não vão usar bombas nucleares mesmo com isso daí. Não faz sentido nenhum. Seria uma derrota para eles no final das contas. Mesmo as poucas bombas que eles ainda têm funcionando, se é que tem alguma funcionando, não vai trazer nenhuma vantagem militar para eles e vai acabar piorando a situação lá em face a todo mundo, né? Até a China deixou claro que resposta nuclear é inaceitável. Então, é aquilo que eu falo, bomba nuclear, meu amigo, só vale como ameaça. Depois que a guerra já está rolando, não vale mais para nada, não serve mais para nada, né? Então, bomba nuclear não vai ter. O que eles vão fazer, eu não sei. Pode ter mais um bombardeio com mísseis aqui em Kiev? Pode ser que tenha, né? Teve essa noite, não foi míssil, foi drone, mas enfim.
O que me parece é que isso é mais uma coisa interna lá. Eu estou mais apostando na teoria de algum oligarca querendo desestabilizar o Putin, ou o próprio Prigozhin querendo forçar o Putin em alguma coisa, do que qualquer outra alternativa. E olha só que coisa, né? Se você vier aqui hoje, isso aqui é hoje, tá? Teve outro drone em Moscou aqui. Outro drone do mesmo tipo voando lá em Moscou. Drone pequenininho, drone que não tem, se explodir, vai ser uma explosão igual aquela outra, que não causa dano significativo, mas mais um drone ali. E não foram os únicos ataques feitos por drones ucranianos. Na verdade, teve várias refinarias que foram atingidas. As refinarias em Ilsk, em Krasnodar, e Novochartinsk, em Rostov, duas refinarias que foram atingidas aqui. Tem um monte de imagem aqui, de vídeo das refinarias explodindo e coisa e tal, mas são essas duas aqui, ó. Aqui em Krasnodar e aqui em Rostov. Foram as duas refinarias que explodiram de ontem para hoje, né? O que está acontecendo de fato, se você observar nos últimos dias, foram vários depósitos de combustível, refinarias e trens que foram destruídos aqui próximos à Ucrânia, e nada disso daqui é uma coisa que vai destruir por muito tempo, tá? Mesmo essas refinarias que foram atingidas, isso é coisa, dá para consertar, isso não é uma coisa assim que para sempre ela vai ficar quebrada. Vai ficar alguns dias quebrada, depois eles botam ela para funcionar de novo, mas esses alguns dias quebrada já vai causar impacto na logística russa aqui na região. Certamente isso daqui é uma forma de preparação da contraofensiva, né? E a gente tem vários sinais dessa contraofensiva ucraniana supostamente já acontecendo. Então, por exemplo, aqui o P-Style One está colocando aqui que os ucranianos aumentaram o bombardeio das posições russas ali em Vuhledar, né? Vuhledar, vocês sabem, nessa região aqui, chegou a cidade de Vuhledar, que está controlada pelos ucranianos, ela chegou a estar ameaçada pelos russos, mas os ucranianos expulsaram os russos daqui, e agora a batalha está mais longe da cidade. Pode ser que realmente os ucranianos estejam já expulsando os russos dali da região, né? Em Bakhmut, tentativas de avanço russo na direção de Kromovo e Ivanivsk, eles tentaram, mas não conseguiram, os ucranianos mantiveram a linha, seguramos a linha até dia 9 de maio, ou seja, não vai ter nada para o Putin comemorar no dia 9 de maio. No final das contas, a coisa que restou lá em Bakhmut é a questão política, realmente, a questão de imagem, né? E os ucranianos estão decididos a não entregar Bakhmut antes do dia 9 de maio. Depois pode até entregar, porque já não vai fazer tanta diferença mais lá em Bakhmut, né? Agora, olha só, existem rumores no Telegram de um grupo de russos que está cercado próximo a Bilororivka, né? Bilororivka tem, na verdade, mais de uma Bilororivka, não dá para saber exatamente qual que é. Tem a Bilororivka aqui em Luhansk e tem uma Bilororivka aqui em Donetsk. Aqui, ó. Bilororivka aqui em Donetsk. Então, a gente não sabe qual dessas duas Bilororivkas que é, mas parece que é essa daqui, porque aqui tem uma linha de frente passando pela cidade, tá vendo? Essa outra Bilororivka, que fica um pouco mais aqui para cima, né, em Luhansk, ela está toda em controle ucraniano há bastante tempo, então, assim, não quer dizer nada, né? Porque poderia ser um grupo de russos que está aqui perto de Bilororivka, que foi cercado pelos ucranianos, né? Não preciso dizer para vocês que essas linhas que a gente vê aqui no mapa, isso aqui é uma aproximação, né? Se você for pegar realmente como é que é a linha ali na linha de frente, é cheio de recortes, idas e vindas e coisa e tal. Então, pode ser que tenha sido aqui, mas eu acho que o mais provável é que tenha sido nessa Bilororivka aqui de baixo, que é um pouco ao norte aqui de Soledar, né? E se os russos foram cercados aqui, isso é uma má notícia para eles, né? Aqui, ó, o blog é o Coronel Kassad, né? E cerca de 100 russos, 100 soldados russos foram cercados próximo a Bilororivka. A situação é crítica. E First Donetsk, ou seja, deve ser o de Donetsk, é a de baixo, mas é aquela segunda que eu mostrei para vocês. Essa daqui mesmo, né? E legal, porque se isso está acontecendo aqui, é possível que aqui tenha alguma coisa a ver com a ofensiva ucraniana também, né? Lembra aquela ideia de fazer as pinças aqui? Será que é isso que os ucranianos vão tentar aqui isolar o pessoal de Bakhmut nessa região aqui, né? Não dá para saber, mas o pessoal russo está preocupado lá. Aqui tem mais uma imagem aqui dos ucranianos trabalhando junto a algum rio.
A gente não sabe de quando que é essa imagem, não se sabe que rio é esse, mas possivelmente é próximo de Kherson, né? A gente sabe que tem também uma grande movimentação de tropas ali na região de Kherson, justamente visando a contraofensiva aqui, né? Será que eles estão preparando para atravessar o rio, fazer o ataque aqui através do rio? Não sabemos. Bom, outra coisa, em canais do Telegram já estão dando como iniciada a contraofensiva aqui na região de Zaporizhia, né? Mas a gente já viu isso, que por hora os ucranianos já tinham feito o movimento de esgotar a linha, a zona cinza, né? As zonas cinzas são aquelas posições dificilmente defensáveis, tanto de um lado quanto de outro, então fica no meio do caminho, ninguém controla aquela posição porque não há interesse, né? É melhor para os soldados ficarem em posições mais facilmente controladas. Mas é lógico, se você vai fazer uma contraofensiva, você tem que avançar aquilo ali para chegar no inimigo, né? Os ucranianos já tinham feito esse movimento e parece que agora eles estão partindo para cima mesmo dos russos, né? Aqui tem uma outra informação também, contraofensiva. Canais do Telegram, tanto russos quanto ucranianos, dizem que a contraofensiva começou na direção de Zaporizhia. Não está confirmado. De qualquer forma, não compartilhe fotos, vídeos ou qualquer informação sobre tropas e defesas ucranianas, né? A Ucrânia vai ganhar e coisa e tal. Enfim, as indicações são essas, né? A contraofensiva, a parte mais aguda da contraofensiva já começou e vamos ver agora quando é que a gente vai ter notícias boas de lá, né? Aqui, o Instituto para Estudo da Guerra fala basicamente sobre a questão do drone lá no Kremlin, fala sobre basicamente o que a gente já falou aqui, sobre quem seria o culpado e coisa e tal, e se isso seria uma desculpa da Rússia para fazer uma escalada, para aumentar a guerra. Não tem muito o que eles fazerem. Se eles pudessem aumentar, escalar, assim, eles dão uma outra possibilidade aqui. O Putin está querendo fazer mobilização na Rússia, e para fazer mobilização, ele quer usar esse ataque. Ou seja, ele vai dizer: olha, estamos sendo atacados aqui em casa, precisamos mobilizar os nossos jovens para lutar. É uma possibilidade, pode ser que também seria mais uma alternativa da false flag lá do Putin, né? Bom, os Estados Unidos mandaram mais um conjunto de armas e munições para a Ucrânia. Olha só que bacana, mais um monte de coisa aqui. Munição para demolição de obstáculos e limpeza, tanques, um monte de coisa aqui. Um monte de artilharia, de cápsulas para artilharia. Excelente. Parece que foi quase 900 milhões de dólares, 300 milhões de dólares de equipamentos aqui que foram enviados para a Ucrânia, um bocado de coisa, né? Os jornais da Finlândia criaram uma sala, um mapa dentro do Counter-Strike, onde os russos, tem muito russo que joga Counter-Strike, pode chegar nessa sala lá e aí vai ter notícias de verdade sobre a Ucrânia, porque vocês sabem, essas notícias que a gente tem aqui fora, né, lá na Rússia eles não têm, é tudo controlado lá, eles já estão lá com o PL 2630 deles lá, já tem censura completa, ninguém fica sabendo de nada. Enfim, o careca idiota deles lá é o Putin, né? O nosso careca idiota é o Alexandre de Moraes, mas é a mesma coisa, quer censurar, quer proibir informação e coisa e tal. Então, esse pessoal, esses jornalistas finlandeses, criaram essa sala de bate-papo. Dentro, essa sala de ataque, né, esse mapa ali, criaram uma cidade inteira chamada Guerra no Shooter. Eu não conheço Counter-Strike, não sei como é que funciona isso, mas a ideia é justamente que os russos que vão jogar o jogo conseguem ter notícias da guerra ali, né? Para você ver, o que eu falo sempre, o pessoal com esse negócio, não vamos censurar, vamos censurar, vamos censurar. A internet tem uma infinidade de meios de comunicação, é impossível censurar. A única maneira de você combater desinformação na internet é espalhando a informação correta. Fale a informação correta, não adianta querer censurar, calar as pessoas, proibir as pessoas de falarem, isso não ajuda em nada. E outro detalhe, se você caiu no papo da Rede Globo de que o PL 2630 é para salvar as crianças de tiroteio em escola e não sei o que lá, não caia nessa. Não, ele não tem nenhum efeito nisso, não ajuda absolutamente em nada. Eu concordo que é um absurdo esse tipo de coisa, mas veja, a polícia já está investigando esse tipo de coisa, ele já tem ferramentas para processar esse tipo de coisa hoje e o PL não tem nenhuma disposição para isso, não tem nenhum artigo nesse sentido lá. O que ele tem é simplesmente censura. Falou alguma coisa que o Lula não gosta, falou alguma coisa que o careca, cabeça de piroca lá não gosta, vão te censurar. Um absurdo isso. Ainda bem que não passou pelo menos por hora lá no Brasil, né? Na Rússia eles têm esse problema.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.